Câmara Nacional de Resolução e Disputas recusa pedido do Corinthians que pode sofrer punições pesadas, com direito à proibição de inscrição de atletas e até perda de pontos por causa de dívidas com clubes e jogadores. O Corinthians tentou nos últimos dias com que 75 milhões de reais de dívidas que estão na Câmara Nacional de Resolução e Disputas fizessem parte de um pedido de recuperação judicial. Câmara Nacional de Resolução e Disputas disse não. Essas dívidas terão de ser pagas pelo Corinthians, sob o risco de sanções esportivas. O Corinthians, inclusive, já levou uma advertência por alguns desses processos que estão na CNRD. O próximo passo é a proibição de inscrição de atletas. E se o Corinthians continuar inadimplente, o passo seguinte é de perda de pontos, o que poderia resultar até num rebaixamento corintiano em participações de divisões nacionais. A soma de todas as dívidas do Corinthians na CNRD é de 75 milhões de reais. Bem pouco dinheiro para um clube que tem capacidade de faturamento de 1 bilhão de reais por temporada. E esse foi um dos argumentos da CNRD. Não tem por que você entrar em recuperação judicial para pagar ou para não pagar 75 milhões se você é capaz de arrecadar perto de 1 bilhão. Esses 75 milhões são frutos de 24 processos. O maior credor do Corinthians na CNRD é o empresário André Cury, que tem direito a 18 milhões de reais em 3 processos. Depois do André Cury aparece o Cuiabá, que cobra 17 milhões e 700 mil pela transferência do Ranieri que não foi paga. O Jadson, vocês lembram dele? Ex-meio atacante do Timão, tem 13 milhões de reais a receber. Fabian Balbuena, outro ex-zagueiro, outro ex-jogador do Corinthians, zagueiro, tem 4 milhões e 300 mil. A Thinkball, empresa do empresário Marcelo Robalinho, tem outros 3 milhões e meio de reais. Uma curiosidade, relação de credores do Timão na CNRD também inclui times bem pequenos, como o Palmeirinha, que eu confesso que nem sabia que existia. O time, esse Palmeirinha, cobra 48 mil reais. Já a União Suzano tem 41 mil reais a receber, o Audax cobra 1 milhão e meio de reais, enquanto o ABC de Natal tem 236 mil reais pendentes. A pressão é para todos, tá? Pressão diante, né? Pressão para cima do Ramon Dias, pressão para cima do Augusto Melo, pressão para cima do Fabinho Soldado, pressão para cima do Memphis Depay. A pressão é para todo mundo, né? Quem vai aguentar essa pressão? O Corinthians vive um momento delicado porque existe uma pressão começando, vamos por partes, começa a pressão no Augusto. A pressão no Augusto é por 2 demissões, né? Ramon Dias e Fabinho Soldado. Na verdade, são mais do que 2, né? Porque vai embora o Emiliano e toda a sua comissão técnica. Mas só para você entender, o pacote Ramon, Fabinho Soldado. Se o Fabinho sair, vai sair muita gente também, porque, né, no departamento de scout do Corinthians, muita gente que hoje está ali, né, é tudo ex-Flamengo, é tudo o Fabinho que trouxe. Então, a chance, né, do Fabinho Soldado sair, né, se ele sair, a chance dos outros saírem também passa a existir. Só para vocês entenderem, uma coisa está ligada na outra. Por que eles querem a saída do Ramon? Primeiro, o Ramon Dias, eles querem a saída porque eles entendem que o Ramon Dias é um treinador que vai sempre comprometer o Corinthians em grandes jogos, um treinador que erra demais em escalação, um treinador que erra em escalações, que erra em momentos decisivos. As pessoas gostam de lembrar, principalmente, né, os jogos contra o Racing, contra o Flamengo, agora contra o Barcelona de Guayaquil, citaram o São Paulo esse ano, e citam também que o Ramon meio que desdenha do Corinthians. Tudo, a percepção dos aliados do Augusto é a mesma percepção que a gente tem, né, de futebol. Eles entendem que o Augusto vai correr um risco muito grande, que era melhor escolher um técnico agora, porque outros clubes trocaram de técnico no início da temporada e conseguiram, né, chegar ao título. Por exemplo, Botafogo, né, Palmeiras lá atrás, enfim, é a visão desses aliados do Augusto Melo. Então, eles são favoráveis à troca
do Ramon Dias. Esse pedido ele foi feito para que o Ramon fosse demitido antes já do jogo contra o Santos. Só que isso jamais vai poder ser atendido. Ele deve permanecer para o confronto contra o Santos. Aí vem o segundo pedido, que acabou nos surpreendendo, e eu trouxe hoje para vocês com exclusividade. Houve um pedido para que o Augusto Melo demitisse o Fabinho Soldado junto com o Ramon Dias. Eles querem que quando o Ramon Dias for demitido, eles querem que o Fabinho vá junto. Por quê? Vamos aos argumentos. Tá? Na visão dessa cúpula, desta ala, que é muito influente com o Augusto Melo, eles entendem que o Corinthians precisa já resolver tudo que está mal resolvido no CT Joaquim Grava. Na visão deles, não adianta nada tirar o Ramon e manter o Fabinho, porque quem manda em tudo lá é o Fabinho. Quem deixou descambar tudo foi o Fabinho. Quem liberou demais foi o Fabinho. Quem deu liberdade demais para os jogadores foi o Fabinho. Quem permitiu festas foi o Fabinho. Quem permitiu muitas entrevistas, podcasts foi o Fabinho. Quem permitiu a noite foi o Fabinho. Na visão deles, as regalias a Memphis Depay, por exemplo, são concedidas pelo Fabinho, e tem muito jogador reclamando em relação a isso, eu vou falar daqui a pouco. Então, para estes aliados, o Fabinho Soldado é o principal culpado pelo fato do Corinthians não estar focado em 2025. E isso a gente já tinha observado que não estava focado mesmo. E na visão deles, um possível racha que se inicia hoje no elenco corintiano é culpa do Fabinho Soldado. Então preste atenção no que eu estou falando. Tudo que a gente acha que estava na conta do Ramon, para essas pessoas aliadas ao Augusto Melo, tudo isso está na conta do Fabinho Soldado para eles. Eles acham que o Augusto deu poder demais para o Fabinho, só que o Fabinho acabou, tendo um retrocesso e acabou, enfim, afrouxando demais na liderança, virou muito amigo, da comissão técnica, muito amigo dos jogadores, e acabou deixando a situação um pouco, podemos dizer assim, acomodada. Acho que essa é a palavra mais correta para esse termo. Caberia uma boa enquete se você concorda. Quem é o culpado pelo comodismo, pelas festas, pelo oba-oba e pela falta de foco do Corinthians em 2025? Depois você comenta aqui embaixo, o pessoal está tudo comentando, mas tem gente dizendo aqui, mas ele é o culpado. Essa informação do Fabinho, por exemplo, é uma informação de aliados do Augusto Melo. Pra vocês terem uma ideia, hoje durante o almoço com a Fiel, enquanto eu fazia o programa, uma pessoa do Corinthians que eu respeito muito entrou em contato comigo para questionar uma informação minha. E falou assim, Samir, por que você não nos procurou, Essa pessoa disse. Eu falei assim, não, a informação que eu tenho é que o Fabinho está sendo pressionado, querem a demissão dele. Ele falou, não é isso que eu estou questionando, essa daí não. Estou questionando a do hotel. Então eles questionaram uma informação minha do hotel, que na verdade é uma informação do Perrone, Ricardo Perrone, que diz que os jogadores do Corinthians passaram a utilizar agora um quarto individual nas viagens, nos hotéis, e não um quarto duplo. E eu falei que muita gente sempre usou o quarto duplo, Isso foi assim no futebol, só que eles me deram uma lista de clubes que já usam quarto individual, Bahia, Palmeiras, enfim. E eles me questionaram que não é assim que vai dobrar, a despesa. É que na minha cabeça, eu acho que na cabeça de qualquer um que está aqui no chat, você também pensaria assim, não pensaria? Se eu gastava com 15 quartos, com quartos duplos, que tem comissão técnica, e tem jogadores. Então vamos colocar uns 15. Hoje eu tenho 30 quartos para contratar, que é individual, de 15 vai para 30, eu imagino que dobra. Mas enfim, aí deve ter alguma negociação, algum desconto, eles falam que não é isso. Mas só para vocês terem uma ideia, eles questionaram essa informação, mas jamais questionaram a do Fabinho. O que eu queria dizer para vocês é que a informação da pressão sobre o Fabinho Soldado é muito real. É muito real, existe realmente hoje essa pressão e esse desejo dos aliados do Augusto com a saída do Fabinho. Samir, o que você acha? Cara, vamos lá. Em relação ao Ramon Dias, eu sou muito a favor da troca. Muito.
Para mim tem que trocar para ontem. Eu não esperava nem o jogo contra o Santos. Não esperava. É claro que nós estamos falando de uma diretoria que a agilidade e a rapidez não é o forte. Você tinha já que alinhar com outro técnico. Você tinha que alinhar com outro treinador. Então o Ramon Dias eu mandaria embora, não dá mais. É um técnico que eu não confio. É um técnico que, né, já falamos muito sobre tudo que ele faz de errado. Pô, só o jogo de quarta, não preciso falar a temporada. O cara consegue poupar o Carrídio no jogo mais importante do ano. O melhor jogador do time se chama André Carrídio. O Memphis não é melhor que ele, o Garro não é melhor que ele, o Yuri não é melhor que ele, ninguém é melhor que o Carrídio para o Samir Carvalho. Você pode até discordar. Antes, para mim, era o Memphis, hoje é o Carrídio. Não é que eu mudo de opinião, é que as pessoas mudam de futebol e de foco. Então, olha só, eu demitiria o Ramon. Ele poupou o Carrídio sem ter o José Martínez, cara, que é mais grave ainda. Ele entrou com o Alex Santana, que o Alex Santana conseguiu jogar todos os jogos ruins dele com a camisa do Corinthians esse ano. Todos, São Paulo, Novo Horizontino. Qualquer jogo que ele entrou, ele foi mal. Ele foi mal porque ele anda em campo, ele não tem condição. O Alex Santana foi um dinheiro mal gasto. Ele não tem condição de jogar no Corinthians. Queiram ouvir a verdade. Segundo, ele colocou, segundo ou terceiro, ele colocou 3 zagueiros sem treinar os 3 zagueiros. Isso aí já é motivo de demissão também. Como é que você escala um time que você não treina? Choca, Gustavo Henrique e Félix Torres não jogaram juntos, não treinaram juntos. Um absurdo. Nunca jogaram juntos, o Choca e o Gustavo Henrique. E ainda mais junto com o Félix. Beleza? Segundo, se você escolhe 3 zagueiros, você tem que pôr o André Ramalho, porque o André Ramalho é o único que sabe sair jogando. Então, dos 3 zagueiros, um tem que ser o André Ramalho, na minha opinião. Segundo, se você entra com 3 zagueiros, sem treinar, você tem que entrar com um ala que apoia, que é o Bidu. Não com um ala que não marca e nem apoia, que é o Hugo. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês um giro de informações do Corinthians. Vamos reagir, repercutir um vídeo de Jorge Nicola, outro vídeo de Samir Carvalho, trazendo as últimas informações do Corinthians de forma exclusiva. Uma semana muito difícil para o Corinthians, após perder para o Barcelona de Guayaquil, lá no Equador, por 3-0 na pré-Libertadores. Corinthians não jogou nada, não performou. Ao final do jogo, o tempo esquentou no vestiário, os jogadores se cobraram. Memphis Depay foi o principal, cobrou muito, cobrou a defesa. E Memphis também não está jogando nada. O time do Corinthians é um time morto em campo, um time apático, um time cansado. O Corinthians sofre apagão no campo, principalmente no segundo tempo. Memphis Depay não conseguiu performar. Rodrigo Garro não está jogando nada. Depois que Memphis e Rodrigo Garro trocaram a camisa, nenhum tá jogando nada. Aí você pega o Roberto, que tá vivendo também uma fase ruim, tá muito em baixa. E a nossa defesa, ela bate cabeça. Você vê que Ramon Dias, completamente perdido, escalou 3 zagueiros. Ramon Dias inventa umas coisas que a gente não entende. Ele nem treina com 3 zagueiros e vai escala no jogo 3 zagueiros. Se os caras não estão jogando junto, como é que eles vão saber, né, jogar junto? Meu, é impressionante. Aí João Pedro Choca, para acabar de ir o Corinthians aí pro buraco, acabou fazendo um pênalti completamente infantil. E aí o Barcelona de Guayaquil abriu o placar e eles deitaram e rolaram. Então por isso que no vestiário o tempo esquentou, houve cobrança, muita cobrança, né? Fabinho Soldado desmentiu que não houve cadeirada, mas cobrada ele confirmou, cobrança ele afirmou que teve, só não houve cadeirada. Então o Corinthians está numa semana muito difícil, uma semana de muita cobrança, e amanhã já tem o Santos pela semifinal do Campeonato Paulista. E olha, o time do Santos, ele é muito mais qualificado do que o time de Barcelona de Guayaquil. Corinthians, se não tomar cuidado, Neymar, Soteldo, Guilherme, né, vai deitar e rolar nessa defesa do Corinthians, porque o Mateuzinho, ele avança, só que ele não volta para fazer a cobertura, ele não sabe recompor o espaço. E aí, Neymar passa em velocidade com o lançamento do Soteldo, e aí a defesa do Corinthians aberta. O Corinthians pode perder esse jogo, é de goleada, assim como perdeu para o Barcelona de Guayaquil. Então, se não tiver cuidado, o Neymar vai deitar e rolar. E Neymar já disse em entrevista coletiva que o Corinthians tem medo dele, tá?
Jogador do Corinthians já entra preocupado com essa fala do Neymar. E Neymar, vem cá pra nós. Neymar é o maior ídolo brasileiro da atualidade. É o maior jogador brasileiro da atualidade. O cara é um craque. Em uma jogada ele define o placar do jogo. E ele tá vivendo uma boa fase, tá muito bem fisicamente, tá motivado porque acaba de ser convocado pelo Dorival Júnior. Então o Neymar tá vendo um momento espetacular, o Santos está numa crescente muito grande, jogadores estão com confiança, o Corinthians tem que tomar cuidado, que o Corinthians tá chegando espedaçado para jogar contra o Santos, porque é um time que não consegue jogar coletivamente, tem uma defesa completamente limitada, fraca tecnicamente, o time não consegue jogar agrupado, o time do Corinthians está muito mal e seus principais jogadores estão em baixa no clube, que é o Menses, é o Roberto, é o Depay. Esses jogadores não estão jogando nada. E a torcida do Corinthians já cobrou, pediu a Gaviões, já pediu raça, pediu respeito, que os jogadores soam a camisa, dá o melhor para o time, porque o Corinthians não tem feito isso. E a pressão essa semana, ela é muito grande. Porque o Corinthians perdeu no Equador, tem um jogo de volta, o Corinthians precisa reverter 3-0, como o time está jogando, não consegue, praticamente está fora da pré-libertadores, não conseguiu alcançar nem a fase de grupo e pode ser eliminado amanhã contra o Santos na Neoquímica Arena, tomando até goleado, que se jogar com o Santos como jogou com o Barcelona, o Corinthians pode ficar fora. E aí, toda uma pressão para que o presidente Augusto Melo demitisse o técnico Ramon Dias e toda sua comissão, o Emiliano Dias, né? Mas só que o Corinthians não fez isso ainda, por quê? O Corinthians não tem uma comissão técnica permanente. Se demitir o Ramon Dias, quem vai ficar no banco do Corinthians no jogo na quarta-feira que vem? Então é provável que o Ramon Dias ainda continue, mesmo perdendo para o Santos, até na quarta-feira. Se o Corinthians tomar goleada do Santos, for humilhante, com certeza o Ramon Dias já será demitido no vestiário. Mas caso contrário, se o Corinthians perder o jogo, mas perder de uma forma digna, 2-1, 1-0 nos pênaltis, Ramon Dias continua até quarta-feira. Mas quarta-feira que vem, que é o dia do jogo de volta do Barcelona na Neoquímica Arena, essa é a data limite máximo para o Augusto Melo. Porém, os aliados, a cúpula, algum ala da diretoria corintiana, quer que Augusto Melo demite Ramon Dias e também, olha onde chegamos, hein? Também quer que demite o diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado. Vocês não sabiam disso? Por quê? Vou explicar por quê. Porque muita gente entende que quem autoriza o jogador do Corinthians ir para evento, ir para festa de aniversário, ir para noite de pôquer com o Neymar, ir para a comunidade, é tudo Fabinho Soldado que autoriza. Então o Fabinho Soldado, eles acham que ele é culpado direto por essas coisas que estão acontecendo no Corinthians. Então o bicho tá pegando o timão, a pressão tá muito forte. Jogadores amanhã entram em campo pressionado, precisa conseguir essa classificação, senão vai sobrar para muita gente. O Fabinho Soldado, a chance dele cair, ela existe, porque é uma pressão muito grande da cúpula para que Augusto Melo demita Ramon Dias, que tem culpa diretamente no que está acontecendo, e também Fabinho Soldado, que tem culpa diretamente, porque são os mandatários do Corinthians. Fabinho Soldado que autoriza essa saída do jogador para ir para podcast. E Ramon Dias, as pessoas já entendem que ele tem medo do elenco. Ramon Dias não tem impulso para comandar um time de medalhões como o Corinthians tem. Você vê, quando ele substitui Mendes Depay porque tá muito mal, quando o Mendes tá saindo, o Ramon Dias bate palma. Por quê? Será que ele tem medo do jogador? O que tá acontecendo? No Corinthians não tem mais comando? É um time de fanfarrão, os caras não estão jogando nada. Mendes Depay ganha mais de 3 milhões no Corinthians, não entrega nada. Será que os caras acham que são ídolo? Não ganharam nada no Corinthians. O Corinthians está 6 anos sem conquistar o título e pelo jeito que tá e o time que tem hoje, vai continuar, porque são um bando de jogadores que não honra a camisa do Corinthians, não honra nosso manto sagrado, não nos representa, porque para representar a torcida corintiana tem que lutar,
tem que suar a camisa, tem que conquistar título. E o time não tá jogando nada, vai ser mais um ano que o Corinthians vai passar em branco e nossos rivais vai ficar tirando o sarro da gente. Falando, Corinthians não tem tradição na Libertadores. Eles falam isso, a gente que deveria mostrar o contrário. E o Corinthians tá provando que não tem tradição, porque tá sendo eliminado na pré-Libertadores assim, como aconteceu em 2011, o Corinthians foi eliminado para o Tolima, foi um vexame. Em 2015, sofreu para passar para o Once de Caldas, e em 2020 foi eliminado para o Guarani do Paraguai, e agora está sendo eliminado pelo Barcelona de Guayaquil. Isso é lamentável, um time do tamanho do Corinthians, que tem uma arrecadação que o Corinthians tem, passar por uma situação dessa. É por isso que o clube hoje é muito endividado, porque contrata jogadores que pagam salário estratosférico e o time não consegue dar resultado. Então o Corinthians precisa melhorar e muito. Gente, mudando um pouquinho de assunto, falando de dívida, a Câmara Nacional de Resolução, e Disputa recusa um pedido do Corinthians. Corinthians, que está devendo 75 milhões, fez um pedido de recuperação judicial. E a CNRD negou o pedido, porque um clube que fatura 1 bilhão anual, é impossível não ter condições de pagar 75 milhões. Então o Corinthians com isso pode acabar sofrendo algumas sanções. Já sofreu uma advertência, pode sofrer aí não poder escrever atletas, que faz contratação, depois pode até perder pontos no campeonato e correr o risco de ser rebaixado, E então o Corinthians não tem como falar que não pode pagar 75 milhões sem que o clube fatura 1 bilhão anual, mas é mal administrado. O Corinthians tem, na Câmara Nacional de Resolução e Disputa, tem 24 processos. Olha pra você ver, só André Cury tem 18 milhões do Corinthians. É impressionante, de 75 milhões, André Cury tem 18 milhões. Jadson, que jogou no Corinthians há quantos anos? Tem 13 milhões que cobra o Corinthians. E Fábio Balbuena cobra um pouco mais de 4 milhões do Corinthians. Olha para você ver que buraco que o Corinthians está, de dívida, de administração, Dentro de campo o Corinthians está muito mal, então o Corinthians precisa melhorar, precisa profissionalizar, senão a gente corre sério risco de como ano passado a gente foi rebaixado, quase foi rebaixado no Brasileirão, E esse ano, de novo, vai começar o Brasileirão e o Corinthians está perdendo o seu primeiro semestre, porque se sair contra o Santos amanhã, já era o primeiro semestre do Corinthians. Agora só Brasileirão que vai ter mais na frente, E Sul-Americana, mas o primeiro semestre, jogadores encheram o bolso como o Memphis Depay, que a cada 15 participação em gols recebe mais 1,5 milhão de reais e não entrega nada. Esse Corinthians tá complicado. Amanhã é o jogo da sobrevivência do Timão no Campeonato Paulista. Precisa vencer o Santos, precisa jogar bola, precisa dar uma resposta ao torcedor e eliminar na quarta-feira o Barcelona de Guayaquil, jogando bola, honrando o nosso manto sagrado, porque a gente empurra, a gente incentiva, a gente compra produto do clube, a gente vai ao estádio, a gente faz de tudo pelo clube, mas os nossos jogadores não fazem nada por nós. Infelizmente, lamentável, mas é a realidade. E aí, fiel, o que vocês acham? O Corinthians consegue a classificação diante do Santos amanhã na Neoquímica Arena? E na quarta consegue bater os 3 gols do Barcelona do Guayaquil e se classificar para o grupo de fase, para o grupo da Libertadores? Deixa aqui no canal, use o espaço aqui, deixa o seu comentário, deixa o seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também a sua inscrição no canal para a nossa comunidade continuar crescendo. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.